Fala galera, Russo Dead na área. Esse é um vídeo, na verdade, assim, gente, muito breve, né? Eu queria só comentar com vocês uma experiência que eu tive recentemente, numa dessas minhas andanças por aí, de aeroporto para aeroporto. Afinal, a vida de professor também é assim, né, galera? E principalmente quando a gente precisa, né, para poder, daí nesse sentido, tá de um lugar para o outro, daquele momento para dar aquela desanuviada, desestressada, relaxada. Então, eu sempre levo, como eu digo, os meus portáteis, né? E nessa minha última viagem, eu tava no aeroporto e assim, putz, estava cansado pra caramba, estressado, na ansiedade se o voo ia sair, se ia ter a conexão, se não ia, o que ia acontecer, porque afinal de contas nós estamos passando por uma instabilidade muito grande, né, do ponto de vista climático no Brasil, e aí eu virei e falei, pô, cara, vou aproveitar agora e dar aquela relaxada, né, e assim, são dois companheiros de viagem que eu sempre tenho, ou um livro, ou um mangá, né, então algo para leitura, e o meu portátil, então tem sempre o portátil da vez. E nessa minha última viagem eu levei meu Pocket, né, o meu RGB 10S, e assim, tava lá, né, fuçando, porque afinal de contas tem jogo pra caramba. E achei lá um joguinho assim, sem querer apertei o botãozinho A, né? E abriu lá 1942, né? Pra quem não sabe, né, um joguinho de é um shotterzinho, né? Então, shotter on rails, por assim dizer, só que de navinha, né, de aviãozinho, né? E assim, ele tem um caminho pré-determinado, né? A diferença é que ao invés de um Retape ou de um Galaga ou outros jogos, né? Um Gradius da vida, né? Que você tem ali a progressão, né? Horizontal, né? O 1942, assim como Sonic Wings e tantos outros, né? Shotter on Rails, né? Dessa natureza, a progressão dele é vertical. E aí, cara, eu falei, pá, beleza, já apertei mesmo, eu falei, vamos dar uma chance. E eu joguei esse game brincando aí faz mais de 20 anos, né, que eu tive a oportunidade de jogá-lo num fliperama, né, que era uma das últimas casas de jogos que nós tínhamos na minha cidade, e aí leia-se, né, não estamos falando de praças de jogos em shopping centers, mas sim, né, de uma das últimas casas de fliperamas na minha cidade, que inclusive não existe mais, infelizmente, né? Inclusive nós não temos mais isso na cidade em que eu resido, em quase que na maioria das cidades do Brasil, né? E ali naquele fliperama você tinha lá o 1942. Cara, eu joguei na época, né, natural, né, fichinha, né, morreu, já era, né? Você tem lá, se eu não me engano, eram 3 vidas básicas e acabou, né? Você tinha que pôr outra fichinha para continuar. E aí é natural, né? Nunca jogou na vida o negócio, a experiência foi frustrante pra caramba, né? Mas eu já tinha achado o jogo interessante lá atrás. Aí quando eu cliquei sem querer no botãozinho A lá e abri o joguinho, eu falei, vamos jogar pra ver se dá para dar uma desestressada. E assim, são poucos levels, né? Eles não tem, não é um jogo com muitos levels. Você tem ali, agora de cabeça eu não me recordo se são 6 fases lineares, mais a última do chefão, por assim dizer. E em cada uma dessas fases, né, você tem ali um confronto, né, com uma máquina de guerra, por assim dizer, seja um aviãozinho, seja um tanque, seja um dirigível, né? E aí na última você tem um confronto contra um Phantom, né, por assim dizer, que seria um avião supersônico, né, um jato supersônico. E meu, joguinho massa, cara, joguinho massa pra caramba. E a experiência, assim, o relato pessoal, né, é no sentido de, pô, vale a pena dar chance para jogos antigos, no sentido daqueles games que você de repente tentou jogar há muito tempo atrás, principalmente se a gente estiver falando de fliperama, onde a gente tinha geralmente uma experiência frustrante, porque acabava a ficha, acabava o crédito, você não tinha condições de continuar um jogo, né? E no caso específico, né, do portátil, ali eu tive a possibilidade de ir até o final e zerar o jogo em pouco mais de 30 minutos. É um jogo super curto, se a gente for analisar. Eu contei, né? Então eu usei 7 continues, né? Então 7 créditos adicionais. Então vamos imaginar que se eu tivesse no fliperama, eu teria usado então 8 fichas, a primeira mais 7 para conseguir até o final.
E assim, nem tô falando de desempenho, galera, tô falando da experiência. É muito satisfatório você terminar um game antigo, né, que na época que você teve a primeira oportunidade de jogar, ele era muito difícil para você ao ponto de você virar e falar, porra, nunca mais vou jogar esse negócio. Só que assim, quando você tem a oportunidade, você deve aproveitar. Então assim, gente, vale a pena dar oportunidade, dar chance, né, para games antigos, principalmente games que você de repente achou que não valeria a pena, né, retomar a jogatina por conta da dificuldade ou algo nesse sentido, né? Eu tenho visto aí lives recentes dos meus camaradas que também tem seus canais por aí e assim, não preciso nem falar, né? O Denis, né, do Play Denis 2600 é um exemplo que eu coloco aí facilmente, né? Que o cara pega uns jogos casca grossa, né? E faz as lives tanto no YouTube quanto na Twitch, especialmente, né? Jogando esses games e mostrando assim, é possível terminar, por exemplo, um Contra Hard Corps, né? Porra, aquele jogo é dificílimo, né? Eu particularmente já joguei Contra 300 milhões de vezes e assim, é uma experiência extremamente frustrante. O cara vai até o final e termina, entendeu? Também o pessoal do retro colecionador, né, o velho dos jogos. Então, assim, são caras que pegam os jogos antigos casca de ferida e vão até o final. Eu admiro pra caramba. E é isso, galera. Então, esse videozinho era mais curto, era mais para relatar essa experiência e falar sobre essa questão da gente dar oportunidade para jogos antigos que a gente não teve condição de jogar no fliperama até o final, ou até mesmo em casa, porque você às vezes locava um game desse na locadora na sexta-feira ou no sábado, tinha que entregar na segunda e você não conseguia terminar. Eu até tava aqui lembrando alguns games da época do Super Nintendo que eu joguei pra caramba, mas que eu nunca terminei, né? E que eu preciso dar uma nova chance, como por exemplo Rival Turf, que é um gamezinho de luta de ruva no estilo Final Fight, né? Mas que assim era um pouco mais obscuro da Jaleco e que eu nunca terminei. Nunca terminei porque, putz, na época você alugava o jogo na sexta-feira, você ficava se matando o final de semana inteiro e não chegava até o final. Né? O Vigilante do Master System, cara. Vigilante do Master System eu joguei 300 vezes na época que eu tinha o Master, mas foi uma época, por exemplo, que você não tinha grana para comprar um controle adicional e o meu controle tinha detonado um dos botões. E aí você chegava na última fase, você tinha uma porcariazinha de um salto que você precisava fazer de um andaime para o outro e você não conseguia fazer isso. E aí o que, que aconteceu? Eu nunca terminei esse game, esse jogo, né? E assim, esses são só alguns exemplos, né? Mas, pô, tem jogos do Mega também que eu nunca terminei. Esses tempos atrás eu tava jogando Vectorman, ou Vectorman, né? E, pô, é um jogo que eu também nunca terminei, né? E que na época a experiência era muito frustrante quando você pegava para alugar, ainda mais eu que não tinha Mega Drive. Então o que que acontecia? A minha jogatina ela se baseava na locadora. Então você ia para lá e pagava para jogar por hora, entendeu? Então assim, era muito difícil. E ao mesmo tempo é um puta jogo, um jogaço. Então é o que eu digo, galera. Vale a pena você ter, por exemplo, um portátil destes que emula, né, as diferentes plataformas, seja um Pocket, seja um Anbernic, seja um Retroid, entre tantas outras opções, né? E até mesmo um SF2000, como a gente citou, né, que eu tenho também, para que você possa daí nesse sentido estar fazendo uso e aproveitando essas condições, né, que hoje nós temos e que antigamente não eram disponibilizadas para nós, a não ser pelo computador, lá no início dos anos 2000, quando começou o processo de emulação, mas que não era uma emulação perfeita, né? Tem N plataformas, até mesmo se a gente falar de Game Boy Advance, a gente tem aí muitos jogos, né, que a gente poderia dar uma chance e que seria muito interessante a gente ir até o final para aproveitar, né, todas as possibilidades existentes. É isso aí, galera. Russo Dead se despede. Se você gostou, deixa o seu like. Se você quiser saber quando sairão disponibilizados os próximos vídeos, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilha com seus amigos que também curtem essa nostalgia em games e seja feliz jogando. Um forte abraço e até a próxima.